Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai começar a ver vetor gradiente, que é um conceito muito importante de cálculo 2, porque ele aparece com muita frequência em outras áreas, né, de ciência da computação, de estatística, de fenômenos de transporte, de vários lugares a gente vê o vetor gradiente aparecendo. Então, aqui, relembrando, a gente viu esse teorema 3.1.2, que diz que se a função é diferenciável no conjunto aberto, e a gente tem um ponto do domínio, a gente consegue calcular a derivada direcional na direção de um vetor unitário de acordo com essa expressão. E o que a gente observa é que a gente consegue escrever essa expressão para a derivada direcional como um produto escalar. Então vejam, o vetor unitário u ele já é dado como um vetor AB. E o que a gente vai fazer vai ser enxergar essas duas derivadas parciais que estão aqui no enunciado como um vetor à parte também. Então, a gente vai formar o primeiro vetor com as duas derivadas parciais e o segundo vetor é o próprio vetor u. E aqui, relembrando que o produto escalar ele é feito com coordenada x vezes coordenada x em laranja e coordenada y vezes coordenada y em rosa. E no produto escalar a gente soma esses dois produtos. Então, a gente vai ver na videoaula seguinte por que é interessante conseguir enxergar a derivada direcional como um produto escalar. Mas, por enquanto, nessa videoaula, a gente vai se concentrar nesse vetor que está aqui. A gente vai chamar ele de vetor gradiente da função f nesse ponto x0, y0. Para uma função de duas variáveis, o vetor gradiente é um vetor com duas coordenadas, as duas derivadas parciais. E essa é a definição que está na definição 3.1.2. A gente tem uma função de duas variáveis, o vetor gradiente da função em um determinado ponto, x, y, ele é representado por esse triângulozinho de cabeça para baixo. Né? Então, se a gente tem um ponto do domínio da função, a gente, a princípio, consegue calcular as duas derivadas parciais nesse ponto. E aqui a gente tem essa notação mais à direita, lembrando que, em geral, a gente usa para o vetor i, a gente representa como i o vetor 1, 0. E j é o vetor 0, 1. E mais geralmente, né, o vetor i ele tem a direção do eixo x, o vetor j tem a direção do eixo y. Em R3, o vetor k tem a direção do eixo z. Por isso que a gente observa essa notação, em que a gente multiplica a derivada parcial por esse vetor, por isso que ela aparece na primeira coordenada. E ao multiplicar a derivada parcial em relação a y pelo vetor j, ela aparece aqui na segunda coordenada, e a soma vai resultar nesse vetor que a gente discutiu. Bem, então vamos fazer um exemplo nessa videoaula em que a gente vai encontrar o vetor gradiente dessa função f nos pontos dados. Ou seja, quando você considerar o primeiro ponto, você vai considerar as derivadas parciais nesse ponto, como está aqui na definição, e você vai encontrar um vetor gradiente nesse ponto. E quando você considerar o segundo ponto, as derivadas parciais vão ter possivelmente valores diferentes. Então você vai encontrar dois vetores diferentes, um para cada ponto do domínio, certo? Então pausem o vídeo, tentem calcular o vetor gradiente em cada um desses pontos, são dois vetores diferentes, usando a definição 3.1.2, quando vocês retornarem, eu vou dar continuidade. Bem, então como que a gente vai calcular o vetor gradiente em cada um desses pontos? A definição ela está aqui, então a gente vai calcular as duas coordenadas desse vetor, e essas duas coordenadas são dadas pelas derivadas parciais. Então a gente começou calculando as derivadas parciais. A derivada parcial em relação a x dessa função é x ao quadrado, e a derivada parcial em relação a y é igual a 2y. Então, no ponto menos 1, menos meio, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular essas derivadas parciais no ponto dado. E no caso do ponto menos 1, menos meio, a derivada parcial em relação a x nesse ponto vai ser menos 1, vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que é 1. A derivada parcial em relação a y vai ser igual a 2 vezes menos meio, que é igual a menos 1. Esse é o vetor gradiente no primeiro ponto. E a mesma coisa vai ocorrer para o segundo ponto, que é o ponto 1 menos 1, certo? A gente, na primeira coordenada, vai ter essa derivada parcial em relação a x no ponto dado, e na segunda coordenada,
a derivada parcial em relação a y. E o que a gente vai obter é x ao quadrado quando x é igual a 1, isso é igual a 1, e 2 vezes y, ou seja, 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. São essas coordenadas dos dois vetores gradientes. O vetor gradiente da função no primeiro ponto e o vetor gradiente da função no segundo ponto. E a gente pode pensar na representação gráfica desses dois vetores gradientes. Então, aqui eu coloquei primeiro os pontos do domínio. Então, o primeiro ponto com x é igual a menos 1 e y é igual a menos meio. Ele está aqui em verde. Esse é o primeiro ponto. E em segundo ponto que eu estou colocando em azul, ele tem x é igual a 1 e y igual a menos 1. Então, o que a gente vai fazer para esse primeiro ponto? A gente tem um vetor 1 menos 1, que é o vetor gradiente no ponto em verde. E a gente pode desenhar esse vetor gradiente em verde partindo da origem? A gente pode. Só que a gente não conseguiria visualizar tão bem, porque a gente teria dois vetores gradientes, os dois partindo da origem. Então, o esboço, que é mais facilmente interpretado, é o esboço em que o vetor gradiente em verde tem origem no ponto correspondente, que é o ponto menos 1, menos meio. Então, lembrando que a gente parte desse ponto e a gente chega em um segundo ponto, que é a soma do vetor com o ponto de origem. Então, aqui a gente tem um esboço do vetor gradiente do primeiro ponto. E o segundo vetor gradiente, ele parte desse ponto do domínio, que é o ponto 1 menos 1, em azul, e ele tem coordenadas x é igual a 1 e y igual a menos 2. Então, o desenho não ficou muito preciso, né? Acabou um pouco o espaço, e aqui a gente está desenhando à mão, mas a ideia é que partindo desse ponto, a gente desenha esse vetor que tem coordenadas 1 e menos 2, né? Ou seja, a gente vai chegar num ponto que tem uma coordenada, uma unidade a mais na coordenada x e duas coordenadas abaixo na coordenada y. Então, esse é o cálculo do vetor gradiente e essa representação geométrica que faz mais sentido.